Começa agora mais um 16mm e hoje é dia de falar da nova série, ou melhor, a nova minissérie da Netflix, Maniac, dirigida por Cary Fukunaga e protagonizada por Emma Stone e Jonah Hill. Não tem como dar errado, né? Isso a gente vai descobrir depois da vinheta. Ambientada em um futuro próximo, Maniac conta a história de Annie e Owen, dois estranhos que entram por razões distintas como uma espécie de cobaias em um programa médico que tem como objetivo curar problemas psicológicos. A minissérie conta com alguns elementos de A Origem, outras de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, mas apesar de tudo isso, ela consegue encontrar uma originalidade. O criador é o Patrick Somerville, mas quem comanda aqui mesmo, quem traz a identidade para a série é o Cary Fukunaga, que é diretor de todos os episódios, e como a gente já falou lá no vídeo de Sharp Objects, quando você tem assim uma minissérie onde é o mesmo diretor em todos os episódios, você consegue perceber uma identidade pra série. Diferente do que acontece normalmente com as séries, que cada diretor dirige um ou dois episódios e vai mudando muito. Aqui não, aqui você consegue ver a cara do Cary Fukunaga. Ele, pra você que não conhece, dirigiu True Detective e também tem ótimos filmes como Beasts of No Nation e Jane Eyre. O cara é muito bom e ele será o diretor do novo James Bond, o Bond 25. Em Maniac você percebe que ele tem todo o controle, ele tem um controle absoluto tanto da narrativa quanto do visual e uma atmosfera excelente que ele consegue criar, ora tensa, ora mais lúdica. É uma série que transita muito bem entre diversos gêneros, tanto o mistério quanto a ficção científica, quanto o humor negro em alguns momentos. É uma série que te prende do começo ao fim, eu consegui maratonar e assistir os episódios em sequência e acabar ela muito rápido, mas isso vai depender muito também do quanto você consegue se conectar com a história. Eu consegui, e pra mim é uma das melhores séries que a Netflix já fez até hoje. Mas vale ressaltar que não é uma série com a cara da Netflix, não é uma série tipo La Casa de Papel que é mais pro público, tem aquela cara mais de novela, de diversão. Aqui ela é uma série mais cabeça, de certa forma ela lembra um pouco mais o Mindhunter. Então eu não sei se ela vai fazer tanto sucesso quanto outras séries da Netflix fizeram. O ritmo também dela é um ritmo mais difícil, é um ritmo mais lento, que passa por diversas realidades, entre aspas, você vai entender melhor quando você assistir a série. Então não é uma série tão fácil de ser assistida. E falando nessas ambientações, os testes vão sendo feitos, os personagens vão indo para diferentes lugares, em diferentes épocas, e isso, a direção de arte principalmente, a fotografia e o figurino, eles estão em perfeita harmonia, que você consegue ver uma criação de épocas diferentes, com destaque ali para os anos 80, que a série faz algumas referências, e é impecável. Consegue transitar entre essas diferentes épocas, assim com uma fluidez impressionante. Tem muito essa coisa das cores do arco-íris, que traz uma ideia um pouco de sonho, e aqui o visual ajuda a criar essa ideia de o que é realidade, o que não é realidade, é sonho, é loucura, o que faz muito sentido pelos problemas psicológicos que os personagens têm. Por ser ambientado, a realidade mesmo, ela é ambientada num futuro próximo, que tem tecnologias avançadas, mas com visual de coisas antigas. É parecido um pouco com Blade Runner, que tem coisas que não existiam naquela época, só que com um modelo quadrado, com um visual meio retrô mesmo. Isso daí também é uma forma da série referenciar os anos 80, mas também faz sentido por essa coisa de que os personagens eles não sabem muito bem o que é futuro, o que é presente, o que é sonho, o que é real, o que não é, e traz essa ideia de uma coisa que é futurista, mas ao mesmo tempo tem traços do passado. Outro elemento técnico que teve um trabalho impecável é a trilha sonora, que consegue trazer toda essa atmosfera. Ela nunca se destaca mais do que a trama, só que ela tá sempre ali presente, ajudando a contar aquela história em todos esses momentos. Ela consegue trazer o mistério, ela consegue trazer a tensão, ela consegue trazer o lúdico quando é preciso. Tudo isso ajuda na hora de contar a história, mas sem um bom roteiro, sem bons personagens, a história não ia funcionar. E é aí que entra o tema principal da série, que é um estudo sobre a psicologia humana, de certa forma, principalmente sobre trauma e loucura. E por isso todos os personagens da série, eles têm algum tipo de problema psicológico, e é aí que a série coloca outro elemento em discussão. O que é loucura? Existe pessoas loucas e pessoas normais? Ou melhor, existem pessoas normais? E um elemento muito citado nessa discussão é o de padrão. Talvez não é que algumas pessoas sejam loucas e outras sejam normais. As pessoas consideradas normais é porque, na verdade, elas se encaixam em um padrão social
que não necessariamente é o certo. E a série consegue trazer essa discussão muito bem em quase sua totalidade. Isso traz os melhores momentos, que são os testes. Dentro dos testes são criadas realidades novas, e nessas realidades são colocados elementos sutis que fazem referência à realidade. Alguns mais claros são alguns personagens que aparecem, mas tem outros em um objeto ali num canto da cena, em uma fala de um personagem, que fazem referência ao real. Você percebe que ele está dentro do sonho, é lógico, que é uma outra realidade, mas você percebe como eles estão trabalhando a mente desse personagem, sempre em uma realidade nova, mas com elementos da realidade real, podemos dizer assim. Para mim, o grande problema é quando a série tenta desenvolver alguns personagens secundários, tem ali os dois protagonistas e mais uns 2 ou 3 que tem subtramas interessantes, mas quando ela tenta dar personalidade para os outros, ela vê que não dá certo e rapidamente ela abandona essa ideia. Acho que essa é uma das poucas quebras que tem ali, e por isso a série poderia ter sido resolvida em uns 8 ou 9 episódios, talvez. Mas vamos ao que realmente interessa e como a série foi vendida, que é a participação do Jonah Hill e da Emma Stone. Participação não, né? Eles são os protagonistas da série, eles carregam essa série. Principalmente o Jonah Hill, pra mim é uma das melhores atuações da carreira dele. Ele vive um personagem que é esquizofrênico, você percebe no olhar, ele tá sempre com um olhar muito pra baixo na série. Você consegue entender a cabeça dele, que ele tenta se encaixar no mundo, mas ele nunca sabe se o que ele tá vendo é real ou não, se ele tá conversando com pessoas que realmente existem. E muito do que se passa com ele é um reflexo da família dele, que nunca deu muita atenção, ele nunca foi um filho muito querido pelos problemas que ele tinha. E quando ele entra nas realidades diferentes, ali nos testes mesmo, ele consegue interpretar personagens totalmente distintos e trazer personalidade para todos eles. A Emma Stone, por outro lado, ela tem uma segurança maior. Você dá pra ver, pelo olhar, você percebe muito da característica dos dois. O do Jonah Hill é sempre um olhar assim, ó, mais pra baixo. O da Emma Stone é sempre um olho mais arregalado, olhando pra frente, porque ela quer esconder os traumas dela, ela quer passar por cima desse passado que tanto atormenta ela. E ela consegue trazer uma complexidade pra personagem a partir disso. Eu acho que em alguns momentos a Emma Stone exagera um pouco na atuação, ela passa um pouco do ponto que precisava passar, mas assim, no geral, é uma atuação muito, muito boa. Em resumo, Maniac tem um ritmo mais lento do que você está acostumado com as séries da Netflix, o que não é uma crítica. Ela faz um ótimo estudo sobre a mente humana, tudo isso com uma técnica impecável, e apesar de ser um pouco mais extensa do que precisava, é uma das melhores séries que a Netflix já produziu até hoje. E por tudo isso, eu vou dar uma nota 8,5, é uma série que eu recomendo muito, que vale a pena ser assistida. Então é isso, você que gostou do vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Se você ainda não é inscrito, assiste outros vídeos que eu vou deixar aqui do lado, compartilha com os amigos, ajuda o 16mm a crescer. É isso e corta!